Então é o seguinte, o que nós estávamos falando com o Jair aqui? Né? Eu estava falando um pouquinho do canal, da proposta do canal, de nós. Pô, vamos começar tudo de novo, né, Jair? Sim, sim. Da proposta do canal, de a gente resgatar né, histórias como a do Jair, como a do Japa, como a do Germano. Então, é isso que a gente quer, né? O canal Nostalgia lá no YouTube e aqui no Facebook a gente está usando para aproveitar essa onda bacana da internet. Então, quem está no Facebook, eu vou pedir para vocês, a gente vai tentar organizar a bagaça aqui para que lá no YouTube fique ok. Então, para que vocês possam achar o vídeo do Jair com mais facilidade e tal, né? Então, nós estávamos conversando com o Jair aqui, ele estava tirando um sarro da minha camiseta, né? Que eu vim aqui, literalmente uma volta no tempo aí com a camiseta. Essa é uma camiseta do Cruzeiro. Você chegou a usar essa camiseta? Foi um dos primeiros uniformes do Cruzeiro. Quando eu cheguei no Cruzeiro com 17 anos, por aí, esse era o uniforme do Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, do meu grande amigo Oreste Schir, né? E eu cheguei a usar essa camisa aí com 17 anos, E detalhe, né, que se você olhar, quem estiver reparando aqui, ela é um recorte de tecido, né? Sim, não é pintada, é uma... Eu não sei como é que chama esse negócio de tecido aqui. Os tecidos da época não eram fáceis de usar, era um tecido grosso, né, que não transpirava muito bem, mas essa é uma camisa bem vencedora. Ganhou alguns títulos essa camisa. Legal, né? Pessoal, então deixa eu registrar novamente as participações aqui, ó. Claito Carvalho, Magrão, conheceu ele não? Sim, sim. Então, ó, Cinho Pichisco, Círio Pichaito, Jackson é fera, já convidei o Feijão para vir aqui bater um papo com a gente. O Claito nos alertou do áudio, mas o tempo de resposta aqui não é muito rápido. A nossa diretora também já avisou ali que já está com uma cara que não estava funcionando muito bem o áudio. O Círio Pichaite, o Claito Carvalho alertou nós aqui do áudio. O Romeri Trentini, José Paulo Souza, o Nilmar Lorandi, Cleomar Cordeira, Luciane Aparecida Duns, o Márcio Oliveira. O Romerito tá dando um ok aí no áudio. A imagem tá boa também, não? A imagem não dá pra dizer, né, Jair? A lata já não ajuda muito. Na verdade, né? a aparência nossa não ajuda muito, né, na imagem. O áudio estando certo, né? O áudio estando certo, o vídeo é do mesmo, né? Então, a Feijão dando ok pra nós, o Márcio ok também. Valeu, gente. O Trentino acabou de entrar e o Feijão tá dizendo grande Jair aí. Então, pessoal, deu uma repercussão bem bacana aí, vários comentários aí do pessoal em relação a Jair. Então, para quem não conhece, para gurizada mais nova, recomendo vocês batam um papo com o Jair ou acessem nosso canal para poder ouvir mais histórias como a dele, né? A gente quer tanto que o pessoal mais das antigas, mas o pessoal mais novo a gente quer interagir. Nós temos Sim. aí competições rolando, né, Jair? Certeza. Né, a Taça Ouro, a Taça Bronze, daqui a pouco tem o futebol de areia. O pessoal, como você falou, né, o pessoal lamentando que não ia poder participar com a gente aqui porque também tem os festivais, né? Ou também os torneios aí da Suíça. Conversei né? com várias pessoas essa semana daí. Aí, geralmente, o sábado à tarde, quem tá nativo vai bater aquela bolinha, né? Vai bater aquela bolinha, né? Nós é que não estamos mais nativos, né? Você já parou? Não, eu até pedi pra filmar daqui pra cima, porque aqui pra baixo já Então, mostra aí que o cara então tá... somos dois, viu? Porque a forma já não é mais aquela, né? Mas a galera aí que tá com a gente aqui, um pessoal show de bola, né? Que dá pra ver que muita gente que a gente conhece, que tem muito carinho por essas pessoas aí que estão participando aí. Legal, o Wagner Pires acabou de entrar. Minha ideia é fazer. Com o Wagner, já vou lançar um desafio com o Wagner aqui, ó. Eu já tô na fase aí dos 93 quilos aqui. Será que vai dar uma briga boa com o Wagner? O Wagner, acho que ele não tem melhor. O que você acha que vai dar mas isso aí? briga com o Wagner não é muito aconselhável, não, Joelski. Não, eu digo assim, não, eu também tô tipo assim, falando em tom de brincadeira, porque eu acho que ele vai bem no boxe também, né? Vai. Não, eu digo, mas eu já passei, pelo menos no peso, eu já bato o Wagner, né? Ah, Eu sempre sim, passo sim. dele, né? A minha ideia é fazer uma brincadeira com ele aí, né, um bate-bola. Já fica o convite, Wagner, para você, ó, nós precisamos olhar pra câmera lá. Fica um convite para nós fazer uma brincadeira com o Wagner. O Wagner... Para mim, o Wagner, depois que começou a seguir paralelo essas duas atividades... Então, o Wagner vai bem na quadra e no ringue, né? Vai muito no bem. ringue eu confesso pra você que não tem muita estatística dele, mas pra mim, assim, só fez bem pra ele. Então, eu até daqui a pouco quero, né, uma outra oportunidade, quero brincar aí com o Wagner pra gente ver se meu físico que nem diz um colega meu, se físico de gaiteiro de zona, e ver se dá pra fazer alguma coisa com o Wagner. Gabriel Cuit acabou de entrar, conhece o Tiazinho, não? Cara, eu conheço ele desde que ele nasceu, eu conheço esse guri. Ricardo Otto, Fernando Beijo aí, Zota, filho. Sandro Martins, Sueli Thelma e a Regi Milk.
Então, falando de filho aí, quer comentar um pouco mais? Você pode até emendar com aquela história do Cruzeiro lá quando a gente ganhou o título em 98. Então, E daí você já aproveita e já fala um pouquinho da importância dos teus filhos para você. exatamente, esse o Joelson aqui me presenteou com a camisa que eu usei naquele dia da final de 98, né? Participei aí, tive o prazer de conquistar esse título aí com meu amigo aqui, Joelcio, né? O Márcio Oliveira, o Marcelo Oliveira, o Júnior Branco Boquinha, o quase que não tem resenha quase, né? O Everaldo Gaúcho, Marcos Bastos, né? O Marquinho Leite Bastos, que é um cracaço de bola também. Tinha uma esquerda que, né? Uma canhota que nossa senhora. E eu lembro que naquela final lá eu estava passando por um momento tenso, né? Tenso da minha vida particular, porque o meu filho Gabriel, que acabou de entrar aqui na live, estava participando, estava passando por um momento complicado, né? Na época ainda a mãe dele era viva e ele teve uma queda da cama quando ele era bebê ainda. E ficou desacordado quase um minuto e a gente correu com ele na médica aqui em Rio Negrinho e acabou que ela transferiu ele para Curitiba, né? Para Curitiba. E lá foi detectado lá no hospital do Pequeno Príncipe em Curitiba. Até eu já falei aqui na live do Japa quanto eu sou grato a ele por isso, porque era o mesmo episódio que na hora, na verdade, 11 horas da manhã daquele dia, a médica me perguntou se eu poderia estar com ele no hospital em Curitiba até as 2 da tarde. E na hora eu disse para ela que sim, mas eu não sabia como ia chegar lá, né? E saindo do consultório dela, liguei pro Japa, né? Liguei pro Japa na hora e ele se prontificou, disse, não, com certeza eu te levo lá, eu levo vocês lá. E nos levou lá, ele tinha um Palio ainda, vocês vão lembrar, um Palio Bordeaux. Levou eu e a mãe do Gabriel, e eu e o Gabriel para Curitiba. E chegamos a tempo lá e passei aquela semana tensa lá, porque na semana que ele ficou internado, na quarta-feira era a semifinal e na sexta-feira era a final, né? A final do campeonato. E na quarta-feira o Orestes entrou em contato comigo lá em Curitiba, perguntando se eu poderia vir jogar, se eu ia vir jogar, como é que estava meu filho, né? Daí conversando com a mãe dele, ela disse, não, Jair, vai jogar lá que eu fico com ele aqui, porque eu tenho certeza que se você não for jogar lá, você não vai ficar legal, né? E não vai poder ajudar muito aqui. Então vai lá, joga lá, me desejou boa sorte. E eu peguei o ônibus em Curitiba às 4 da tarde, cheguei na rodoviária de Rio Negrinho às 7 da noite, só subia o Morro do Briscão, cheguei lá para disputar a semifinal contra o time do meu amigo Romeu Chade, que era o Deliveri, que tinha Gildo, tinha Betinho, tinha Clodo, tinha o meu irmão Gercinho. Darley no gol, não? Como? Darley no gol? O Darley Nogueira, né? O popular Gamela, que nós falávamos. Gamela. Aí meus apelidos agora. Era um goleiraço também, diga-se de passagem. Sim. E jogamos aquela semifinal, né? E ganhamos de 5-2, acho que se não me engano foi o resultado. Eu não lembro do placar. E eu tive a felicidade de fazer 3 dos gols naquela noite. Acabou o jogo, me levaram de volta para Curitiba. Cheguei lá na quinta-feira e na quinta-feira à noite o meu filho passou por um procedimento de infusão de sangue, porque foi detectado lá que ele estava com leucemia quase. Ele estava com uma anemia forte, uma falta dos glóbulos vermelhos no sangue que estava quase se tornando uma leucemia, né? Que é o câncer de sangue, né? Sim. Aí foi feita a infusão dele na quinta-feira à noite, eu passei a noite acordado com ele no hospital, e na sexta-feira, de volta, vim para Rio Negrinho, que graças a Deus a infusão de sangue dele deu tudo certo, ele já estava bem melhor e
cheguei aqui em Rio Negrinho de novo às 4 da tarde, subia o Morro do Briscão e para disputar aquela final, né? Chegando no vestiário, nosso querido amigo Ricardo, era o nosso técnico, né? O japonês. Ele me chama e diz, ó, Jair, o negócio é o seguinte, a Movistar que trouxe o Altair da Tupper para disputar a final. Trouxe o Altair da Tupper para disputar a final e como você é o fixo da equipe, sobrou para você. Vamos conversar bem aí, como é que você vai marcar ele, como é que vamos fazer para marcar ele, para anular ele. E aí eu já estava faceiro, né, com meu filho melhorando e tal. Eu lembro que eu disse para ele, Ricardo, você tem confiança em mim que eu vou conseguir marcar ele? O Ricardo falou, não, eu confio totalmente que você vai conseguir marcar ele. Eu falei, então tudo bem, se você tem a confiança em mim, então vai dar tudo certo. E lógico que daí com a ajuda de vocês, né, também, porque o time do Turek não era só o Altair, né? Sim. Tinha grandes jogadores, um cara que eu sou fãzaço, que eu tenho como um dos melhores da história aqui de Rio Negrinho, o Osmarzinho, né, que jogava o fino da bola, Toninho Turek, Celinho Turek, Neco, Pedrinho Turek, era um timaço, né? Pedro Barbosa, o goleiro. Aí foi onde acabou que deu tudo certo, eu consegui marcar ele, a gente fez uma grande partida, né? E a gente ganhou de 6-2 essa final. Sim. Ganhou a final de 6-2. Né? Também consegui fazer mais 3 gols naquele dia, né? E marcou por isso, porque um episódio particular que eu estava passando, né? Não, né, se me permite, Jair, para mim, se você marcou por conta de todas essas questões familiares, que daí é um detalhe, gente, para ver como é legal essa proposta que a gente está tendo aqui, tá? Passou 98, já se passaram mais de 22 anos e eu não sabia dessa história, não lembrava dessa história, porque na época, eu digo assim, era tão bom quando você só jogava, né? Sim. Nós só jogava, ia lá, jogava, não queria nem saber quem que tava, se estava bancando, se tinha, né, quem que estava organizando, se quem lavava o uniforme, não me preocupava com nada disso. Depois de um tempo que eu passei a me preocupar com isso. Mas eu não sabia dessas histórias. O que eu lembrava, assim, por exemplo, do jogo da Delivery, eu lembro que eu fiz um gol que era característica tua também, você limpava com uma perna e batia com a outra. Eu lembro de um gol desses que eu fiz lá contra o Darley. E na final de 98, para mim, foi especial porque foi meu primeiro título. E porque, claro, a Movistar, que eu tinha perdido uns anos antes ali na minha estreia no Cruzeiro, eu tinha perdido para a Movistar. E já tive a possibilidade de logo em seguida ter essa revanche, né? Então para mim tinha isso, mas daí com o elemento de ter um jogador profissional e fora o timaço que a Turek tinha montado naquele ano também. E nós, né, tipo eu, o Boquinha e tal, você e o Everaldo eram os caras que davam a tranquilidade. E nós ali com aquele ímpeto, né, de piá novo, né? Nós não ia ganhar sem vocês. Dava tranquilidade e enchia o saco também, né? Também, porque também. cobrava muito, né? Eu na minha época de atleta, eu era... Sarna. Nossa, era como você falou, ia escutar, né? Ia levar... Falava muito, cobrava demais. Mas né? não, é que eu digo assim, na época eu queria mandar ele ir para aquele lugar, né? Mas depois de um tempo a gente percebe, foi a mesma coisa que o Japa falava, pô, se o cara tá buzinando no teu ouvido, tem gente que funciona bem nos empurrão, tem gente que você tem que deixar, só que a maioria do jogador mediano, vamos dizer assim, me coloco nessa linha também, é o tipo do cara que você tem que empurrar o cara, né? Até falei isso pro Japa, tipo, a gente não acreditava que podia estar ali. A gente começou depois, nós ia fazer o aquecimento, nós seguíamos a cartilha do Japa, fazer o aquecimento fora, ninguém fazia, todo mundo dando risada, né? Porque se ela fazia todo aquele trabalho de alongamento, de aquecimento e tal. Sinceramente, nós tínhamos assim um pouco também de superioridade. Nós, não, acho que nós não precisamos do Jair e do Everaldo. Eu falo isso por mim. Não sei se porque do Everaldo eu lembro que ele contou uma passagem bacana também desse dia. Ele disse que eu acho que ele tinha algum problema de cartão, ou estava com algum processo lá. Eu lembro que ele contou isso depois, que ele fez a própria defesa dele sem muita ajuda nossa. Ninguém foi ajudar, ninguém foi no dia lá. E parece que a participação dele na final só aconteceu, posso estar errado, mas só aconteceu porque ele conseguiu fazer a defesa dele para poder participar na final. E foi fundamental na final. Sim. Eu lembro o que aconteceu? Se eu estava marcando o Altair, você puxava aqui, jogava para o lado e você marcava o Altair. O Altair não respirou o jogo inteiro. E eu lembro de ter dado algumas assistências, não fiz nenhum gol, mas dei uma assistência pro Everaldo, que foi um dos últimos gols.
E, claro, e você, que eu lembro que o Brizola no Rochinha, marcando muito o Rochinha, e você anulou simplesmente o Altair. Gente, só deixa eu dar mais... Jair, quer tomar uma aguinha aí? Deixa eu passar os comentários aqui, que a galera agora tá participando bastante. Pessoal, obrigado aí, desculpe as falhas aí de falta de áudio, não sabemos se vai pro YouTube, vai pro Facebook, chama todo mundo pro Facebook, depois que terminar a live, manda todo mundo de volta lá pro YouTube, beleza? Que nós vamos deixar esse vídeo guardadinho lá. Fume Mota tá dizendo assim, ó, boa tarde, rapaziada, abraço, Fume pra você, foi bacana o bate-papo. O Claudinei Fagundes Barros, ai caramba, tem os caras que não botam apelido aqui, cara, fica... Esse é o Barros, o Barros foi campeão veterano com a gente ali no... Ele era o reserva do Márcio, lembra? Barros, tá certo. Ele era eu digo, esses dias, depois que passou a live do Japa, Flamenguista, você conhece o Dair Flamenguista Batista? Barros. O Dair Batista? O Tigrinho, né? O Tigrinho, meu amigo Tigrinho. Eu passei aqui na live na semana passada o Dair Batista, daí falei, era o Tigrinho, cara, nem dei um salve pra ele lá. Anderson Grone, vamos ver o que o Osmair Cardoso tá dizendo. Outro vascaíno aqui, ó. Parabéns, Joelcio. Bom lembrar essas lendas aí. Já colocou o Vascão ali na descrição. Fumimota tá dizendo, Jair, craque de bola, pessoa fantástica. O Aloysio Alves Júnior, mora aqui na Cap também. É, meu sobrinho. Fumimota tá dando parabéns, olha aí, ó. Então, aparentado tá para eu. Cláudio José Fernandes, lembra desse, não? Sim, Cláudio Barbosa, filho do grande Barbosa, que fez história no Continental também. Preciso agradecer o Cláudio pelo material, ele tem uns recortes, tinha uns recortes lá do seu Barbosa, lá da década de 70, posso até deixar o link aqui na descrição para aproveitar, para vocês conhecerem um pouquinho da história do Barbosa. O Barbosa era o Peri. Lá em Curitiba o pessoal era vamos dizer assim, Garrincha lá guardadas as devidas proporções e da época, né? Ó, tá mandando um abraço para você, o Cláudio, né? Abraço aí, Cláudio. Fernando Marcílio, é Fernando ou é o Cabrito que tá por aí, Fernando? Dá um toque para nós, tá? Fernanda Franco, Marcelo Purga, o César Daniel Damasceno, lembra dele, não? Lembro. O César Daniel Damasceno jogou comigo no Cruzeiro também. Ganhamos títulos, perdemos títulos. Marcelo Pur, quero mandar um abraço para ele também, meu amigo que estava comigo ontem à noite também. Turma da resenha, né? Ó, o Cabrito tá dizendo assim, o Cabrito deu várias alegrias para vocês também, agora estou dando alegrias em Curitiba. Meu Deus do céu, a modéstia e beleza é duas coisas que não larga o Cabrito, né, cara? Então, mas esse é gente boa também, né? Pisca André, meu Deus do céu, pensa, pisca, boquinha e Cabrito, o que não vai dar isso aí, né, cara? Ó, o César te mandando um abraço. Opa, abração aí, César. Silmara Forteschi e o Cláudio Wagner, Josmar Carneiro, lembra do Josmar, não? Opa, joguei com ele, né, cara? Um cracaço de bola aí. Grande lateral direito, grande amigo, nossa, pessoa fantástica. Agacir Alves. João Agacir Alves, meu amigo de infância. Esse também, né? O rei da resenha. Sandro Negerbon. Sandro Negerbon, Jair, lembra de nós aqui em Rio do Sul? Opa! Vou contar as histórias de Rio do Sul. Só deixa eu dar mais uma folhadinha aqui, daí nós já contamos a historinha de Rio do Sul aí. O Pista tá dizendo assim, Joel, sucesso, um abraço pro Jair, admira esse cara pro futebol e por pai, ele sabe. Pelo pai, ele sabe. Bem, ficou meio esquisito aqui, mas Pisca, valeu, Pisca, obrigado aí, Pisca. Fala já, João Gacir tem mais intimidade com você. Que nem eu falei, é meu amigo de infância, né? A gente se criou junto, né? Ó, Josmar Carneiro, grande Joelson, meu lateral, Jair joga muito, grande amigo. Jair é outro patamar, Marcelo Purga. Marco Elísio, esse é o Tubarão, né? Opa, Tubarão, meu querido, meu amigo. Resgatei uma história desse desgracido num gol de vôlei lá no treino. Não sei se você estava nesse dia ou não. Eu acho que não, você tinha. Né? Eu lembro de uma passagem tua, você ficou nervoso no treino lá e saiu antes do estadual. Lá. Gabriel Puit, vamos ver o que ele diz. Eu agradeço ao meu pai por estar ao meu lado todos esses momentos da minha vida. Hein? Então. Estou e voltar sempre, meu filho. Você sabe disso. Legal. Abraço pra vocês aí, valeu, pesada. Aloysio Júnior, grande história, grande jogador, meu tiozão aí, até lembrando do céu. Abraço aí, meu querido. Fernando Marcelo, Cabrito por aqui, manda um abraço. Cabrito, fechado aí, tamo junto, tá? Abração aí, Cabrito. Cabrito não pega junto, né? Esse não frouxa o garrão, né? Júnior Sobzak, o Júnior lá da CIR, né? Júnior, abraço pra vocês aí, se praticar esporte, nós vamos conversar contigo logo aí. Joel e Josi, eu já não aqui não consigo ver pela foto. É o Joelzinho, né? O Joelzinho, irmão do Gildo. Paquera, grande abraço. Paquerinha, né? Craque de bola. Salete Vargas. Abraço pra esse. Gabriel tá dando mais um toque por aqui e o Gustavo Hessel. Beleza. Gente, deixa eu dar só ler um material, daqui a pouco o Jair fala de Rio do Sul lá pra nós, tá? Então assim, ó, aqui tem um jornal lá da década de 98, do nosso título, deixa eu dar uma lida pra vocês aqui pra gente ver o que traz. Essas notícias o jornal não trouxe, o Jair revelou aqui para nós, né, uma
uma passagem com o filho dele, então para vocês verem quanto enredo tem na final. Então vamos lá. Com grande público, presente no ginásio Esporte José Brisque Júnior, foi encerrado com brilhantismo o campeonato catarinense futsal. Aí deu errado, né? O perfil na época lá. Não era o catarinense, era o municipal. Era Rio Negriense, né? Na noite da última sexta-feira, quem compareceu teve a oportunidade de assistir o Festival de Gols nos 2 jogos realizados. Na preliminar, o Olímpico garantiu o 3º lugar da temporada, ganhando de 9-6 do Delivery, da loja Delivery. Olímpicos na época era o Ciro, né? Lembra do Ciro, acho que do Osdrev, que lá também do Ademir, do Ademar. Eu não tenho muita lembrança disso aí, mas pode ser que seja mesmo. Eu lembro deles também lá. 2 equipes de categoria que no passado já disputaram memoráveis decisões no salonismo local. Então não é exagero, né, Jair? Turic e Cruzeiro era o clássico. Na verdade, né? na década ali, na década de 90 ali, essas duas, desde a década de 80, né, 90, essas duas equipes se revezavam, né, Joelson? Um ano um era campeão, outro ano era outro. Teve outras equipes que foram campeões também aqui, mas essas duas aí se revezavam nas finais, disputa, né? Então, daí o que diz aqui, ó, o Cruzeiro sagrou-se campeão municipal e festejou com muito entusiasmo. O placar de 8-3 caracterizou a força do seu sistema de ataque. Os gols do Cruzeiro foram anotados por intermédio de Marcelo, Jair e Everaldo Gaúcho e Marquinhos. Descontaram para Móveis Turic, Odair Barbosa e Altair Veras. Este último muito conhecido da torcida catarinense na qualidade de atleta da famosa equipe Sicap Tupper. Relatados os fatos, o campeonato rio-negriense futsal 98, promovido pela FME, teve o Cruzeiro, Móveis Turic em segundo, terceiro Olímpicos e quarta a loja Delivery. Márcio Delivery do Cruzeiro foi considerado o melhor goleiro. Ciro do Olímpicos, aí, ó, viu? Ciro tá aí, ó. Cirão estreando no futsal com 32 gols marcados, destacou-se como artilheiro. Apesar do clima tenso devido aos incidentes verificados na rodada semifinal, a decisão transcorreu sem maiores problemas. E é do conhecimento de todos que o Cruzeiro e o Móveis Turic são rivais históricos na quadra. Fora dela tem prevalecido o bom senso desportivo, uma vez que vários jogadores são amigos entre si. Sim. Lá em 98 a gente está constatando uma coisa que até hoje, né? Então é isso aí, gente. Ó, que legal. O time do Cruzeiro composto por Márcio, Jair Marquinhos, Joelso Everaldo Gaúcho, Marcos o Boca, Ricardo Japonês o técnico e auxiliar Marinho. Cara, passei a valorizar muito mais o trabalho de roupeiro e de massagista por essa época aqui do Marinho, né? Como Verdade, é bom. era uma pessoa fantástica. Na né? final e na semifinal, um calor dos infernos lá, né, cara? O cara te ajuda dando uma banada lá, né? Isso não tem preço, ou aguinha. Né? A quadra tava lisa já, passando lá um laquê no nosso tênis lá para poder compensar a quadra lisa. Quanta história bacana, Jair. Muita história, cara, muita história. E ali passou ali um amigo meu lá de Rio do Sul, lá o Sandro. Tem uma história legal também lá de Rio do Sul para contar. Que morei em Rio do Sul por 4 anos, 5 anos e fiz grandes amigos lá e lá também participei do futebol, né? E tem uma história, quem vai lembrar bem, o Gildo, meu amigo Gildo Pereira Cardoso, o Paquera, o meu irmão Gerson, vão lembrar que fizemos um time lá e saiu um torneio lá do SESI, um torneio regional lá forte, grandes equipes lá da região, lá de Rio do Sul, de Lontras, de Petrolândia, de Ituporanga, Blumenau. E a gente fez um time lá, eu fiz um time lá da lavanderia que eu trabalhava, né, da empresa que eu trabalhava, e levei alguns jogadores de Rio Negrinho para disputar esse torneio. Uhum. Levei e foi o Gildo, o Gerson, meu irmão, um guri que eu não conhecia, acho que tinha 16, 15, 16 anos. Quem conhece, quem sabe da história de Rio Negrinho, é o Lequinho. O Lequinho eu não conhecia e levei esses 3 feras para lá e quando chegaram lá, um grande alvoroço, porque todo mundo queria saber quem que eram os caras que eu ia levar. E eu dizia, não, ele é 3 caras lá que são fera, que são melhor do que eu, né, que jogam muito. E o pessoal já me conhecendo dizia, não, se são melhor que você, então são, né, então nós somos campeões já. E eles já estavam contando com o título, né. Só que a gente sabe que não é bem assim, né. Jogo é jogado, né. Daí começou o torneio, né, eu ainda estava jogando, estava nativa ainda, mas quase largando já. Já estava naquela fase da... Daí... Primeira partida que nós fomos fazer o campeonato do torneio, perdemos já na primeira partida.
foi aquela decepção, né, da galera lá da arquibancada, porque argumentando, né, pô, esse aí é o time que os caras que se ia trazer, papapá, aquele burburinho, né? Uhum. Já... Aí perdemos, daí conversamos lá, falei, não, galera, o negócio é o seguinte, próxima partida eu vou ficar no banco, vou comandar de fora, porque tá faltando alguém lá fora para né, orientar e vocês vão jogar e foi o que aconteceu. Fiquei no banco, mais de técnico, né? E o Gildo comeu a bola, o Gerson jogou muito e o Lequinho para mim foi uma surpresa grande, porque um guri muito bom de bola, né? Que tava voando, né? Tava voando com aqueles elásticos dele, com aqueles voleio, com aquelas bicicletas que ele dava. Final da história, para resumir, fomos campeões do torneio, ganhando a final do time que nós perdemos na primeira partida. Você vê que o mundo dá volta. E eu digo, não é a mesma coisa que na vida, né? Dá aquela volta, você tem a possibilidade de um novo recomeço. Sim. Então é assim, né? E o Gildo sempre, quando me encontra, ele fala, nossa, Jair, que jogo. O melhor título que eu ganhei na minha vida foi aquele. Você vê, cara. Que eles se deslocaram daqui até Rio do Sul para chegar sexta-feira à noite, jogar o sábado e o domingo, né? E daí, domingo à noite, retornar para Rio Negrinho, porque daí tinha que trabalhar na segunda-feira. Esse é o grande dilema do atleta amador, né, cara? Como é que você vai... Já mais umas presenças aqui, vamos passar. Ó. Que história bacana essa do Rio do Sul, né? Depois eu acho que tem uma passagem por lá que eu queria que você contasse também Da onde? De profissional lá do Rio do Sul, não sei se é da Nered, né? Não. Como é que é o nome? Não, você não tem, só tinha uma camisa, acho que só tinha uma camisa que eu ganhei de um colega. Ganhei de um amigo. Tá, então o Idalício Oligier dos Santos, fala Jair, parça. Cara, meu amigão, Idalício. Manda um abraço pra ele então. Jogamos junto no Bandeirantes com o Idalício. Legal. Marcos Pires, Patrícia Anton. Marcos Pires, meu amigo de infância. Marcão também é parceiraço. Gente boa demais. A Antenor Miranda e a Sandra Mel Vielewskis, o José Geraldo Groscopi. E aí, Joelcio, é o Geraldo aqui em Itapuá. Pô, deve estar mal esse cara lá, né? Ó, aqui tava frio hoje, cara. Você ir na praia só pra passar inveja pela mano. Um abraço pro Jair aí. Marco Aurélio Bastos, aí o grande Marquinho, né? Leana Elba, Ivanete Moreira, Claudiomir Dallavalle, desculpa aí, Dallavalle. Na verdade é Dallavalle, precisa colocar um apelido aí no Facebook, né? Sandro Negbon dizendo Negerbon, verdade, jogaram muito. Clayton Carvalho, aí tem história. E o Jackson Libe, o vascaíno, com a cerveja ali, a foto de perfil dele tá com uma cerveja, né? Precisamos tomar a cerveja junto aí, Jackson. Resgatar umas histórias da Famorini. Falar em Famorini, precisamos falar dos jogos do César, né? Sim, Dutec, Famorini, os Marzinho, Dutec, aquela seleção. Era outra rivalidade que perdurou aí por uma década, né, praticamente, né? Os jogos do César naquela época eram muito disputados, né, Joelso? Era uma coisa linda de ver, tinha aquela abertura no Briscão que lotava ginásio, tinha como é que se diz? A pira olímpica que era acesa, tinha, né, as delegações das empresas entrando em quadra, né? Cada um com o seu agasalho, cada um com o seu uniforme. Cara, era um evento que movimentava a cidade, né? Eu lembro que tive a honra, até o tempo que o meu amigo Laênio Baldessar, professor Laênio, era diretor do SESI, ele me convidou para mim ascender a pira olímpica. Então, para mim foi um momento de êxtase também, aquela época ali, porque o ginásio lotado, né? Tocando a trilha sonora da Olimpíada lá, né? Que é daquele filme Carruagem de Fogo, né? E eu percorrendo ali o ginásio do Briscão com a tocha fui lá acender a pira. Para mim foi marcante aquele episódio lá. Eu fiz o juramento e também concordo contigo, realmente era um momento de êxtase, né? Bacana. Porque, nossa, eu lembro que as empresas, né? O SESI confeccionava as camisetas, né? Todo ano tinha uma camiseta dos jogos e era vendido nas empresas, né? Sim. Todo mundo comprava, né? E no final tinha o baile do SESI no final, né? Que valia a ponta, né? Você podia estar meio parelho ali se perdesse a eleição da rainha. No geral, né? No geral, né? Perdi no esporte por conta da rainha. Se tivesse uma rainha que fosse eleita melhor lá, tava... E no futsal, grandes equipes, né? Também, né? Lembro que tinha a primeira e segunda divisão, você tinha que passar a eliminatória. Na verdade tinha um seletivo, né? Tinha um seletivo para poder jogar o Licese, né? Então, tão competitivo que era, né?
tinha a Ceramarte, um grande time lá, dos amigos lá, do Bozo, né? O Edmilson, do Clodo, Então vamos lá, primeiro lembram do Tec. Quem que eram os craques do Tec lá que você jogava na cara, época? Fala pra nós. da um do Vamos lá. Tec, né? Silvio Ropelato, Silvio Pelato, né? Ademar. Um craque de bola, um grande amigo, uma pessoa fantástica. O Brisquinho, o Brisquinho, Brisque, Zé que Feres, também é outro cara que eu admiro muito. você, Eu, Cássio, o Nicásio, tinha o Gildo Pereira Cardoso, o meu irmão Gerson, né? Que, nossa, eu adoro meu irmão Gerson. o Almir. Almir Calbos, que era o dono da empresa, né? Mas que jogava também, jogava muito, Jogava bem, infelizmente não está mais conosco, né? Uma pessoa que, nossa, me ajudou muito na minha vida. Coisas fantásticas ele fez por mim, cara, e uma maior frustração que eu tenho na vida, na verdade, uma das maiores é não poder estar aqui quando ele foi velado e tal, uma pessoa que nossa, me ajudou muito na minha vida, né? E daí o time da Andutec, o goleiro era o Anísio, né? O Anísio, né? O Anísio que... Por onde anda o Anísio? Olha, eu tenho ele no Facebook como amigo, pelo que eu sei, ele tá... Não sei se é no Mato Grosso ou onde que ele tá, mas eu sei que ele tá longe, então. que ele tá lutando com escoteiros. Lá, acho que tem um grupo de escotismo. Eu sempre vejo ele postando fotos lá com criança lá. Ele tá... o Anísio era o gaúcho do nosso time, porque adorava tradição, né, gaúcha, sempre com o chimarrão dele, sempre com... E um cara bem serenão, assim, né? Sereno, tranquilo. Da cabeça, e sereno, tranquilo, cara, o jogo pegando fogo lá, e ele com aquela tranquilidade, aquela serenidade. Jogava bem, né? Também, né, cara? Ele jogava muito, cara. E os goleiros era ele e o Ademar, né? O Ademar... Já o Ademar já era o... Né? Era o oposto. Era o oposto do Anísio, né? Eu digo no temperamento, né? Assim, era ruim de jogar com ele, cara. Nossa, mãe. E então, grandes equipes, daí a Famorina era composta do grande Osmarzinho, que eu falei que para mim é um dos melhores da história no futsal, o Jackson Libel, o Guina Urvantoski, o grande pivô, o Dornelles. O Dornelles, um grande amigo meu também, jogava demais no pivô. O Gamela ali, que a gente comentou há pouco ali, o Darley Nogueira era o goleiro. E... Tinha mais cara que eu lembro quando... Você lembra do Índio, não? O Índio é o técnico, né? Técnico. Você lembra que a Famorine contratou eles e a diferença que deu no time da Famorine, né? Colocou rodízio e tal. Sim. Foi muito bacana essa experiência, que eu digo que era uma outra época do futsal, né? Daí você pegava também a época ali da Tecnofibras, na verdade era a Rovel, né? Rovel, sim, tinha um time massa também. Tolinha, tinha Clodo jogou um tempo na Ceramarte, mas acho que jogou na Rovel também. Sim. Tolinha, Beleira, acho que não sei se era no tempo Beleira, Ceramarte, Famorine ou Rovel. Não, o Rovel também é o Beleira, o meu irmão, o meu irmão Jailson, né, que também craque de bola também, infelizmente se lesionou cedo, teve um ligamento cruzado rompido e teve que abandonar o futebol, mas era... Jogava... Não é porque é meu irmão, mas era um craque de bola. Não, teus irmãos, todos eles jogavam, né? Então você vê que bacana. Daí nós tínhamos do outro lado, lá eu lembro que daí na Arte Estilo você jogou uma época também com a gente, tinha o Cabeça que integrou com a gente um pouco. Na Arte Estilo vinha uma galera de São Bento também, mas daí tem o Sidão, que era um cara que jogava mais ou menos, ele jogava bem, na verdade, jogava tudo quanto é modalidade. O Sidão que você fala é o da Soberso atual, eu lembro que ele jogou um tempo lá com a gente na E a gente jogou junto, né, na Arte Estilo, eu e você, né? Sim, jogamos junto na Arte Estilo. Chegamos numa final. Uma final contra a Rovel. Chegamos numa final contra a Rovel, perdemos aquela final, mas foi um grande time que a gente montou lá na Arte Estilo, né? Nos jogos do César era um troço muito bacana. Pra mim, hoje em dia, é o Joelson. Aquele tempo era o Neguinho, né? Bem lembrado. Eu sempre quando eu falo, eu faço... Já que você fala tanto de apelido, né? Que gosta... Eu lembro de você, porque eu lembro que um dia nós estávamos numa resenha, daí eu falava, o Jair Alves falava que era importante, por exemplo, aqui, ó, né, o Joel e a Josi ali. Pô, eu nunca ia lembrar que era o Joel, é o Paquerinha, cadê o Paquerinha, sim. né? E realmente aqui na Coab eu tinha apelido de Neguinho, você era o Tota, né? Então... E com o passar do tempo, isso aqui teve uma época até na televisão, né, o pessoal já começou a ter um dilema sobre isso, né? E as pessoas não estavam mais conhecendo os atletas pelo apelido. E o futebol não tem, né? É muito isso, né? Pega o Brizola, pega o Paquera, sim. Maneco, é tudo... O Maneco, outra pessoa fantástica, outro craque de bola Cabeça, também. O Anderson, né? O Anderson, nossa, era muito jogador fera. Passagem bacana. Jair, toma uma água aí para você recuperar o fôlego. Vamos ver quem passou mais por aqui. Jackson Libre, então falando aqui, Jair Craque, Adriana Silva, Mike Vargas,
Mike Vargas dizendo assim, que dupla. O Márcio Oliveira dizendo, ó, relembrando aqui do Anísio no gol, ajudando nós na escalação, hein. O Marquinho tá dizendo, peça história Jair. Marquinho, dá uma digitada melhor nesse negócio, meu filho. Tá difícil aqui o negócio. Cláudio Wagner era muito amigo do Anísio, jogamos muito. Quem que é o Cláudio Wagner? Cláudio Wagner é só deixa eu pegar o comentário ali do Cláudio ali, do Wagner. Cláudio tá dizendo assim, era muito amigo do Anísio, jogamos muito. E o Cláudio Wagner a gente se conheceu desde piada. Tá aqui não, o Cláudio tem... O Churinga, que ele falava Churinga, irmão do antigo, do ex, já falecido também do Gaudêncio Wagner, que era árbitro, que era árbitro, pai do Diego, né? Legal. Jogava bem também o Cláudio Wagner. E a gente tinha ali um comentário que ele fez anterior, ele falou, lembra das encrencas no Muro da Antena? Verdade. Que a gente quando piá, né, que eu falei que a gente fazia campinhos de terra lá com trave de forquilha para bater a bola, ele era a gente tava sempre jogando contra e sabe aquelas intrigas de guri, né? Aquelas brigas de piá dentro é mais, bom, uma pessoa fantástica também, tem grande carinho por ele. E esse negócio de forquilha, de treinar descalço e tal, né? Eu tava falando com o Círio hoje cedo, pessoal, daqui a pouco, nos próximos dias eu vou divulgar um vídeo do Jonathan e do Círio. O Círio falou disso exatamente como você falou. Eu lembro de montar travinha aqui nas ruas aqui do Marinho, da casa do Marinho, ou mesmo ali na quadra, mesmo quando tinha aqueles espaços na quadra do camiseta, então chegava a disputar caneco, o Círio trouxe essa história. Na verdade, naquela época a gente ia, eu lembro que a gente tem uma coisa na história, a gente ia no lixeiro da Seramarte, lá onde era depositado, né, Círio, presta atenção aí, ó. O resto de caneco, o resto lá quebrado, a gente ia lá pra achar caneco inteiro, que bom pra gente ter ali pra ir disputar, quando ia jogar contra time de outro bairro, né, e tal. A gente ia com aquele caneco, se perdesse tinha que dar o caneco, se ganhasse levava um caneco. Olha, só pra você ver como eu gravei um vídeo hoje cedo pra vocês confirmar que essa parte dessas histórias bacanas, eu conversei hoje com o Círio e com o Jonathan, fazendo um bate-papo sobre trabalho, sobre esporte, né, falando de recursos humanos, departamento pessoal, e reservei um tempinho lá pra abordar com eles sobre essas histórias de futebol. Ele descreveu exatamente a mesma coisa que você falou agora. E eu lembro aqui na quadra, sabe o que acontecia? Na falta desses canecos lá, sabe o que acontecia? Jogava, tipo, os parentes do Boquinha lá, eram os irmãos do Boquinha contra os primos do Boquinha. E eu ficava num dos lados ali. Só que chegava num ponto que a gente ficava... Ali a gente conheceu um pouquinho de crédito e débito de caneco. Já estava disputando caneco virtual, você já estava devendo uns 3, 4 canecos, daí tentava descontar aqueles. No final terminava tudo em zebra lá. Não dava muito certo esse negócio aí, ó. Samuel Maia, o pessoal da Volta Grande aí, ó. Grande amigo Joelcio com as estrelas da cidade. Isso aí, Samuel. A ideia é daqui a pouco nós vamos startar lá para Volta Grande para recortar um pouco das passagens de lá também. Então, Samuel participando com a gente. Daniel Leolinic, Eduardo Felipe de Mello. Conhece o Gersinho? Sim, opa. Então, o Eduardo tá me ajudando aí. Nós temos que trazer o Gersinho. O Amarildo precisamos trazer. Imagina, que história bacana, né? O Amarildo e o Gersinho tem história, cara. 2 cracassos de bola e 2 pessoas fantásticas. Nós precisamos trazer esses caras aqui, ó. Por isso que eu falei, a proposta do canal, gente, aqui, a gente tá usando o Facebook hoje, mas a minha proposta lá no YouTube é a gente deixar guardadinho essas histórias, Amarildo Melo, Gersinho, né, e quanta gente boa tá passando por aí, né. Então deixa eu ver quem mais tá por aqui. O Cláudio Wagner tá dizendo, Oscar era muito bom de bola. Falando do Oscar. O Oscar é meu irmão e jogava demais mesmo, jogava no... O Oscar não sabe nem o que é YouTube, Jair. E agora, como eu vou fazer? Eu falei, a bordeira no mercado, o Joel teve que dar uma aula pra ele lá. Falei, Oscar, vai lá, tem um vídeo teu no YouTube, cara. Ele falou, você precisa ver esse negócio aí, não era muito familiarizado com isso. Matheus Cuit, vamos ver o que ele diz aqui. O maior da história pra mim, inspiração em todos os sentidos. Manda um alô aí pro Matheus, cara. Beijo, filho. Você que me inspira, meu querido. Legal, né? Gente, outra coisa assim, Jair, falando de filho agora, aproveitando a deixa pra você também, eu hoje, por que eu decidi fazer um canal como esse, Jair, pra gente divulgar essas informações de esporte? Como eu disse, tive o sonho de ser jogador de futebol, não pude, mas hoje, graças a passagens contigo, Everaldo Gaúcho, Japa, Orestes, toda a temporada no Vila Nova, lá com o Ismael e com o seu João, com o Bento Trentini, Elcio e companhia, o Zuz e tal,
serviu para mim entender o seguinte, cara, hoje eu tenho os meus filhos jogando bola e eu preciso passar alguma coisa para eles. É recortar a história como a tua, de cara que mandava bem aqui nos dribles, que dava espetáculo nas quadras. Então é isso, a gente precisa ir no ginásio. Lembra da batucada do Cruzeiro lá Sim, sim. nos jogos finais? Pô, nós precisamos ter mais esse tipo de coisa. Aquele troço arrepiava, né, quando você entrava. E hoje você vê assim, tipo, para ter um filho teu faz uma declaração, né, te admirando, isso que eu acho bacana. E uma coisa que poucos, deixa eu ver qual de meu irmão falou. Joga. Poucas pessoas conseguem, poucos caras conseguem, sim, é jogar com o filho, né? Porra, cara. Jogar futebol com o filho. Que troço bacana. O Joel e o Ramon agora, né? É, o Joel, o Ramon, eu e o Matheus, né? Já jogamos juntos, já ganhamos juntos, já perdemos juntos, né? E não é porque é meu filho, mas manda muito bem, viu? Sim, eu digo, tem coisa que não, a fruta não cai longe do pé, né? E isso é muito bacana. Esses dias eu até pensei em fazer uma postagem, mas eu assisti um jogo do Joel com o Ramon pela Bel Metais. Aham. Cara, aquele troço sendo CV, e os dois jogando bem também, né? Só que caíram na resenha do Rode lá. O Rode tá ficando malandro, o Rode já deu umas engambeladas no Joel e no Ramon lá e acabaram perdendo o jogo pra Cadama. Cláudio Alves entrou, Felipe Júlio, o Marco Aurélio. Ah, agora sim, o Marquinhos agora acertou. Ó, pouca história já. KKKK. Então já o Marco deu um. Agora achou as teclas lá da. É, história que você fez parte também, meu querido, né? O Marquinhos tem uma história muito bacana, muito vencedora, né? Cleverson Cardoso, Marcelo Pereira, o Cláudio Wagner tá dizendo Churinga. Churinga, é o apelido que eu te falei. Aí lascou. Se tiver um apelido aí que não pode ser dito, aí agora foi embora, né? Grande Jair, forte abraço, Eduardo. Fique gelo, nós vamos conversar com o Jarcinho e com a Marildo, vamos dar um jeito de... Marildo, nem nós faça aí, né? A minha habilidade agora com internet, o Jair viu aqui que é power, né? Quase ficamos falando meia hora sem som aqui. Mas nós vamos dar um jeito de escalar o Jair para... o Amarildo para vir conversar com a gente. Jackson Líder. Cláudio Wagner tá dizendo assim, eu jogava garrafão de vinha. Mas isso mais depois, né? Quando a gente já era mais velho, né? Diga ali, lá. O Jackson Líder. O Jackson, vamos lá. Lê lá, vê o que o Jackson está falando aí. Jair, lembra que fomos disputar o regional pela seleção de Rio Negrinho em Canoinhas. A base era Famorino e Undutec. Só demos dor de cabeça pro saudoso João Jablonski. Mas olha, o Jackson, também capricha na digitação. Você escreveu ali, ó, despistar. Vamos dar aula de português para essa turma aí, né? Escreve direito para facilitar a nossa vida aí. Mas ele lembrou uma coisa que eu não lembrava. Não lembrava? Mas... O que aconteceu lá, cara? Não, na verdade eu não lembrava que a gente, né, tinha ido a base. Que a gente compôs a seleção de Rio Negrinho com a base de 2 times que disputavam o Licésio, né? Cesiano. Legal. Não, é muita história bacana, cara. Não, e do João Jablonski eu lembro também. Eu também tive uma temporada com o Everaldo, com o Neco. Pensa, cada história. O João Jablonski, eu lembro dele quando ele fazia a convocação da seleção de Rio Negrinho, né? Que ele sempre dizia assim, essa lista aqui, esse pessoal é a nata do futebol de Rio Negrinho. Ele tinha sempre esse termo que ele usava. Né? O Jablonski é também uma figura folclórica aqui, né? Do nosso esporte, né? Samuel Maia tá dizendo, o Samuel Maia, o Samuel Maia, entendi, Samuel, aqui tem o Samuel Maia lá da Volta Grande, tem o Samuel Maia que era da Volta Grande, mas tá aqui na Serrinha. Samuca, valeu aí pela participação, mas também era da Volta Grande, tá tudo em casa lá. Rode Ratibach, lembra dessa figura? Opa, gente boa, vascaíno, meu amigo. Rode, dá uma assista aí no YouTube, reúne o Oscar também, tem um vídeo de vocês já rolando aqui no meu canal. Já aproveita e se inscreve lá, né, seu Quando ele voltou do quartel, época do Continental, lá ele tava voando, ninguém pegava ele. Rodrigo Canhoto lá, o Beto Biriva, lembra o Beto Biriva? Filho do Roberto, claro. Nós resgatamos as histórias. Esse capivara aí a gente montou lá, um time de guri, né? E acabamos subestimando o poder da experiência, né? Do Oreste, do Cidinho, do Ingo. Ingo Mariante, para mim, um craque de bola também, um dos melhores da história. O Ingo Mar da Miner, né? Timaço, que a Miner tinha também, o Ingo, o Mauro, o Murara, o Cidinho, o grande Valcir Teuvino, né? Pai do Rafa e Teuvino, pai do Davi e Teuvino, meus amigos, jogavam demais, né? Um time muito difícil de ser batido, né? Que era difícil ganhar deles, porque tinha uma marcação fora de série, um domínio na quadra, né? De marcação, assim.
Não era fácil ganhar desse time lá, não. Não, eu lembro bem dessa história, Gir, porque eu até contei na semana passada que nós fomos gravar a chamada lá pro vídeo de hoje, né? Eu falei até com o Jair que lembrava, né, conversando com o Beto e com o Rodrigo, que o Rodrigo é filho do Beto, né? Ele falando dessas histórias, né, e tal. E nesse jogo eu lembro, né, desse campeonato, né, que o time da Miner ali na época, eles tinham, o único mais novo era o David, né? Sim. E a proposta deles era jogar no contra-ataque. Então fechavam bem os espaços e 2 passos para a direita, 2 passos para a esquerda, eles já bloqueavam os jogadores, né? Então, uma estratégia inteligentíssima que levou eles para a final e vocês ganharam a final. Eu lembro que eu jogava com os pedaladas na época e se for a final, acho que foi uma diferença bem grande de gols. E o meu orgulho desse campeonato é ter perdido de um gol de diferença só pro time da Miner, pros velhinhos lá, né? Mas para ver que você, né? E era o mesmo raciocínio que eu te digo que a gente tinha contigo e com o Everaldo. Que naquela época, eu digo por mim, né? Eu falei, poxa, nós estamos jogando tão bem que eu acho que não precisaria do Jair e do Everaldo. Mas se vocês não tivessem, nós tínhamos perdido. Não ia ter jeito, né? Então mandar um abraço aí pro Beto Biriva, pro Rodrigo Canhoto aí. O Rodrigo Canhoto tava com o piazão dele numa peneira do Jaraguá. Eu consegui também, levei o meu piá lá para entender como é que funciona esse negócio de peneira lá. E o Rodrigo tava com o piazinho dele lá já por lá também. Piazinho já tão grande, sabe? Essa piazada tão crescendo muito rápido. Boa tarde, ó, gente boa, jogou nos Capivaras, já falamos aí. Ricardo Olinick, Serginho. Ricardo, sorteia um almoço para nós aí, para nós poder comemorar lá com o Jair, lá no teu restaurante lá. Tô precisando ir lá. Rodrigo Caninho, ele tá pedindo para aumentar o áudio. Tá muito fraco o áudio aí, gente. Putz, grilo. Vamos ver se daqui a pouquinho deixa eu aumentar o áudio aqui. Falar mais alto. Vamos ver. Pessoal, dá um ok se o áudio estiver meio ruim, dá um toque para nós aí. O Rod está dizendo assim, um abraço aí, essas duas feras futsal de Rio Negrinho. Rio Negrinho, disputar, kkkk. O Rod está mandando uma resenha. O Billy Internacional, Volmir Ribeiro. Opa, migão, Inter, né? Colorado. Esse sofre algum resto por causa do Inter, né? Alessandro Piazza, show de bola. Nicásio Martins. Nicásio, velho. Tô jogando com o filho do Nicásio, pra ter uma ideia. Nicásio, grande amigo, cara. Grande amigo e o rei das canetas, né? Gostava? Não dava pra deixar marcar a bobeira que ele já metia no meio das pernas a bola. Você viu, eu tô jogando com o Diego, esses dias jogando com o Diego lá, eu conheci o Diego ano passado, daí eu falei, pô, cara, você é parente do Nicásio? Porque assim, o jeito de jogar idênticos, né? Né? Muito parecido, né? E a fisionomia também, daí eu falei, pô, cara, preciso conversar com teu pai porque tem muita história boa. Então, Nicásio, tá saindo do papel aí a brincadeira, né? Jair já topou o desafio com a gente, sou muito grato pra você, Jair, por todos os outros que já passaram. E todo mundo que tá na lista aí, ó, a gente, se eu pudesse, só fazia isso, né? Mas aí também tem que trazer, né, o pão de cada dia para dentro. Não dá para viver só de esporte aí, infelizmente, né? Mas aceitamos aí, se inscreve no canal, compartilha, que se rolar e um dinheiro para nós fazer mais isso aí, é melhor ainda, né? Nicasso tá dizendo assim, ó, beleza, velho, bons tempos, abraço. O Cláudio tá dizendo, joguei contra a Miner pelo Flamenguinho. Ele que me lembrou dessas histórias do Flamenguinho, lá do tempo lá das antigas, né? Da década de 80, quando o Briscão foi... Na verdade, o Flamengo era um timaço também, né? Que também concorria ali com o Cruzeiro e com o Mouse Turk, né? Uhum. Grandes jogadores ali, o goleiro era o Nardon. Nardon, isso tem muita, né? Também tem muita bacana. Infelizmente não está mais conosco, né? Filho do pai do meu grande amigo Rodrigo Nardon, vascaíno. Goleiraço também, de passagem, Nossa, né? E o time do Flamengo tinha o Brisque, o Omar ali do Mercado Marumbi ali, Mercado né? Marumbi. Tem umas passagens do Mercado Marumbi, mas não posso contar agora. O Silon, né? O Silon. Silon também, meu outro filho. Aí eu lembro que vinha... Do pai ou do filho? Do pai, né? Do pai. Silon pai, né? Da época dos Flamengo. Silon pai. Vinha um craque de bola jogar também pro Flamengo, que vinha jogava na antiga DR aqui de São Bento, o Isaías. Foi um dos melhores que eu vi passar pela cidade aqui, né? Mas era craque mesmo. O Isaías era craque de bola e jogava demais. E até eu tenho uma passagem para contar desse Flamenguinho, porque eu tenho duas passagens com o Flamengo, né? A primeira foi do time de infância lá, do Reinaldo Portela com o Geraldo, Sim. que era Flamenguinho,
com a camisa, as cores do Fluminense e eu vascaíno, né? Não dá nada certo. E daí depois eu lembro que eu tive convite do Flamengo para jogar com eles, né? E continuar com eles. Mas como bom vascaíno, eles usavam a camisa do Flamengo, né? Porque era Flamengo o time. Aí eu pensei, pá, mas daí fica ruim, né? Eu vascaíno jogar num time com a camisa do Flamengo. Aí acabei optando pelo Cruzeiro, né? Pelo Cruzeiro e não me arrependo porque não participei de um grande time, mas fui para outro grande time, né? Que era o Cruzeiro do Orestes e ali foi minha história, né? No futsal do Rio foi no Cruzeiro, né? Muito agradecimento por tudo que o Orestes fez por mim, né? O Orestes, a esposa dele, o pessoal ali do Cruzeiro, o Germano, meu amigo Germano, que eu tenho muita admiração, de Campo Alegre lá, o Lércio Virmonte, que infelizmente já nos deixou, né? Marquinho Schir, para mim, o melhor pivô que eu vi jogar aqui em Rio Negrinho. Marquinho Schir jogava demais, né? Sempre me trataram como se fosse da família, né? Chegou a jogar com o Ratinho, não? Não, infelizmente não. Né? Mas... Ouviu ele jogar ou não? Não, também não, porque era de uma geração bem anterior, né? Eu lembro que eu com 17 anos, né, já era titular do Cruzeiro e o Orestes com a esposa me tratavam como se eu fosse da família, me convidando, né, vamos jantar lá em casa, vamos almoçar lá em casa, sabe? Me tratavam... Não tem preço isso, né? Não, isso não tem preço, né? Isso dinheiro nenhum paga, né, cara? O que as pessoas fazem de coração pela gente, né? Tudo em volta do esporte, né? Que coisa bacana. Sim, uma coisa... Você lembrou um detalhe aqui, ó, nessa quadra, pessoal, que hoje é o Camiseta, eu até estava lembrando o Jair contando essa história, o Jair era cabeludão, né? Tinha tudo estiloso, né? E eu lembro que nessa época eu começava a imitar um drible do Jair, que é fazer, né? Quem sabe ali, pega um jeito do Falcão hoje de fazer umas firulas ali por baixo da perna, só que a firula dele dava certo, né? Tipo, o cara caía no drible mesmo e era recurso, né, de ou para atacar ou para tirar o cara da marcação, né? E nessa época você cabeludão chamava muita atenção isso. E lá na quadra na quadra de cimento ali do Camiseta tinha, onde assim, tinha a parte filé da quadra que era mais lisinha, tinha a parte que era muito grossa, né? Uhum. Então tinha vários terrenos no mesmo espaço, né? E era muito ruim de jogar no quadra de cimento. Imagina que a bola pesada, às vezes no calor, pega um dia, né? Às vezes de calor mas era bem movimentado, né? Eu lembro de você nessa época aí, e é claro, daí depois da época ali do Tec. E era um tênis por jogo, né, Gelson? Tênis por jogo, porque... Eu, na verdade, eu jogava descalço. Ali eu jogava de sapatão, com bola de borracha ou quichute, né? Quando eu ganhava um quichute, o quichute era mais barato, começava com as garrinhas inteiras e depois parecia uma conga, né? Vi ali, desculpa, Jorge, vi ali que entrou lá o Celso Luiz Batista. Não, aqui é o Celso Bona. Celso Luiz Bona, eu sei que era Celso Luiz Bona foi meu chefe na CVG, foi meu supervisor. Parmeirense, Richard Bagatoli, meu amigão. Richard Bagatoli, né? Não, e o Beto Biriva. Vamos dar uma folhada para aqui. A Marilene Milk, minha colega lá na Rineplast, agora técnica de segurança. O Richard tá dizendo, abraço já, joga muito. Abraço aí, Richard. E a Daiane Alves Bar, também colega lá da Rineplast, o pessoal da Rineplast curtindo nós aí. Então tinha essas passagens ali, né, da quadra de cimento, que era muito, muito legal. Como eu falei, eu copiei muito, na minha estreia no Cruzeiro, eu copiava alguns dribles teus que era... Tentava fazer, na verdade, esse drible ali eu aprendi com o Ricardo, né? Japonês, né? Japonês que foi o primeiro cara que eu vi fazer esse drible ali, que era puxar para trás com a perna direita, jogar por baixo da perna esquerda, o adversário achava que a bola ia para a esquerda, você segurava com o pé esquerdo e trazia de volta. Só 10 centímetros para liberar o jogo. O drible, eu vi o Ricardo fazer esse drible aí, cara, e... Também, que nem você fez, eu comecei a ensaiar para ver se conseguia fazer e acabou que consegui. Tava certo, né? Não, e depois tem um outro drible que você pegava, você sempre chamava, eu digo hoje, não, com 1000 perdões para os atletas que estão jogando hoje, tá? Mas assim, cara, nós precisamos diminuir esse negócio de ficar aquele ping-pong, parece jogo de matada, sabe? Algumas vezes. Como eu falei, tem muitos jogos bons, mas ainda assim nós temos uma incidência muito grande de jogada que o cara tenta fazer aquela ligação direta. E quando você estava jogando, o que acontecia? A bola caía ali no ladinho do goleiro. Por quê? Porque você se garantia. Mas daí o que acontecia? Quando você ia dar o bote, algum drible ia sair. Então tinha esse
porque tanto era recurso lá na frente quanto atrás, e tinha um que você conduzia a bola, levava tipo para a direita, mas dava um giro para a esquerda e nisso já proteção com o braço e você estava livre na ala esquerda. E claro, o driblezinho do Japa, que era aquela curtinha, né, chama o cara bem perto da lateral, dá um tapinha rápido e sai com a O Japa com dois podia estar encurralado por 2, 3, ele conseguia sair. Vários jogadores ali, tipo assim, que eu gostava de observar, né, cara? E o Japa é um, o meu amigo lá de Mafra, lá, o Jefferson. Jefferson também. Jefferson também, um extraordinário jogador. Sou fã dele, sempre fui fã do jogo dele, né? Jogamos contra, jogamos a favor. Então ele também tinha uns dribles, cara, que era, você não acreditava que ele fazia, né? E muita coisa eu também peguei do Jefferson, que eu via ele fazer e começava a tentar fazer, e até que conseguia, né? Sim. A prática leva à perfeição. Justamente, esse é um outro ponto que hoje, assim, tipo, não tem nenhum time já treinando fundamento e tal, né? Para essas coisas, lembro que na época do Japa veio em 98, a gente começava, né? Treinar esses fundamentos e depois você entendia que você conseguia aplicar no jogo, Sim. né? Eu tive uma passagem, desculpa. Não. Eu tive uma passagem rápida, né? Foi rápida. Boa, bem lembrado. E uma passagem muito boa pela Tupper, né? No começo, quando começou a Tupper, eu tive uma passagem lá, foi curta, até tive uma contusão lá e aí acabei me lesionando e fiquei quase um meio ano parado e depois não deu continuidade, né? Não consegui dar continuidade lá. Mas foi uma experiência, sabe, que para mim foi fundamental, assim, na formação da visão, de jogo. da minha visão de jogo sobre o futebol, né? Lá eu vi grandes jogadores, né? Quando chegou o Ricardo, quando chegou o Dilo, quando chegou o Sérgio Paraná, tinha o Bona, tinha o pessoal do Tacílio Costa, tinha o Tubarão chegou... Marquinho Tubarão veio um pouco depois. A gente né? Quando eu tava lá, eu joguei contra eles, que ele fazia parte, ele, o Xande, o James, mais o Daniel e o Silvinho faziam parte do time do ABB de Blumenau. E daí teve uns torneios lá que a Tupper fez ali, que eles vieram jogar ali com a gente, né? E daí eu tive o prazer de participar, nem que fosse do banco, mas estava lá vendo os fera, né? Sim. Tava lá vendo os fera e para mim foi, eu lembro de uma passagem quando eu voltei de São Bento, para cá, para Rio Negrinho, daí que eu morava lá no Anos Galberto, né? Morava na arquibancada lá, embaixo da arquibancada, e daí como não deu continuidade lá, aí eu voltei para Rio Negrinho e no sábado de manhã eu tinha tipo uma escolinha ali, que daí tava o Gildo, Marquinhos, Ivan, o Morgan, uma galera ali mais nova, que daí lá no Briscão eu tentei passar para eles um pouco do que eu tinha, apesar do pouco tempo, mas a pessoa tendo a vontade de aprender, né, de ver, sempre olhar o que tem de bom nas coisas, eu consegui passar muita coisa para eles, né? Principalmente de marcação de quadrante, marcação, jogadas, movimentação, posicionamento da marcação. Isso nós passava a manhã do sábado inteira lá no Briscão, lá, eles vão lembrar disso. E tudo, eu lembro que daí alguém falou pra mim assim, que eu antes de eu ir pra lá, eu pegava, tipo, no futsal, eu pegava a bola e toda a bola ia pra cima, né? Aí, às vezes passava, às vezes não passava e fazia um gol, fazia dois, mas daí entregava dois, entregava três, né? E daí quando eu voltei de São Bento, eu já vim mais esperto no sentido da marcação de retorno, mesmo né, de não deixar o time tão vulnerável assim, sem cobertura nenhuma, tentar um drible e entregar o ouro, como diz, né? Aí, equilíbrio entre marcação e ataque. Aí alguém disse pra mim assim, não lembro quem foi, falou: ô Jair, mas eu achei que quando você fosse para São Bento você ia aprender mais, mas você desaprendeu. Desaprendeu. Daí eu falei: mas por quê? Por que você fala isso? Não, porque pô, eu lembro de você pegando a bola, indo pra cima, passando e fazendo gol, indo pra cima, passando e fazendo gol. Aí eu disse: não, mas você lembra também que quantas vezes eu tentava passar e entregava o gol? Né? Daí, agora eu tô mais safo, né? Eu não vou deixar o meu time tentar uma jogada quando o time tá, às vezes, né, sem uma cobertura e tal. Daí, então, é uma coisa interessante, né? Porque o futsal
aqui em Rio Negrinho, até hoje em dia, eu vejo muito marcação individual, marcação futsal A gente, o que a gente, tem a marcação individual, mas na maioria das vezes é uma marcação mais quadrante, uma marcação tipo assim que não deixa sempre no 1 contra 1, né? e aí, é aí que eu me refiro, Jair. Talvez a gente precisaria ter essa cultura do que você viu lá, que a gente pegou um pouco já, porque precisava ter uma continuidade, porque isso é, né, a Tupper, depois que terminou o time da Tupper ali, a gente viu depois o professor Nelsinho, continuou, né? Então, quantas gerações nós foram se formando? E eu digo, hoje o Japa tá, você vai lá, ele tá na semana inteira ocupado com um piazinho de 8, 10 anos, quer dizer, esses caras crescem com já fundamento, passe, drible, e não deixam também de explorar o individualismo, o drible Sim. e tal. Mas o problema é que futebol tem isso, você precisa ter estratégia, leitura de jogo, você precisa ter controle sobre... E uma coisa também que eu aprendi lá, o Ricardo sempre falava para mim, o japonês falava, sempre falava. Futsal você tem que ter raciocínio rápido. Tem que raciocinar rápido. E que nem ele falava, nem é raciocínio que você tem que ter tirocínio. Porque raciocínio é você dominar a bola e daí ver o que você vai fazer. Tirocínio é você já saber o que vai fazer antes da bola chegar no teu pé. Né? Legal. Isso no futsal é determinante para você fazer porque depois que você taca a bola, não dá para tempo de pensar. Você tem que pensar antes da bola chegar, né? Legal. E é isso que eu vejo assim contigo e com o Feijão, por exemplo, assim, o que passa na cabeça de um craque? Como é que é a dinâmica de executar uma jogada entre um jogador mediano e um jogador fora da curva, né? Então são essas, você conseguiu traduzir o que eu gostaria de perguntar para você e para o Feijão lá na frente. Ó, vamos ver, o pessoal tá participando aqui, já. Vamos dar uma, quiser tomar uma água, fica à vontade. Já estamos chegando quase no final, o pessoal tá acabando. Depois dos entreveros no começo, mas ó, quando começa a embalar a coisa, a gente já chega a hora de terminar. Então vamos lá, o Richard tá dizendo assim, ó, o último que ele ensinou foi o drible da colher. Putz, existe esse drible ou ele tá zoando com a gente? Ah, cara, daí eu não sei. Eu não sei que drible é esse, ó, mas... Sem contar o facão curto na ala para bater com qualquer perna, muito qualificado. Pô, aí já, ó, tudo... Na verdade... Tudo gira de boleira aí. Outra coisa que, tipo assim, que eu tinha facilidade, graças a Deus, é de ser ambidestro, né? Ah, legal. Ambidestro, né? Tipo... Tanto com a direita como com a esquerda, não tinha tempo ruim, né? Ó, vendo um pouquinho... É isso que o meu filho tá falando ali, né? Mas agora deixa eu acabar com a tua explicação técnica aí. O Boquinha ia te perguntar se você bate bem com as duas. Não, só pra dar uma zoada aí. Tem criança assistindo essas horas aí. Pessoal, Carlos Fernando Krause. Fernando Krause. Fumimoto, também copiava os dribles que eu já fazia, ó, que legal. O Júnior Branca tá dizendo assim, abraço, joga muito, meu amigo. A Aline Vielewski, a Andressa Noli, o Rodenil Correia e a Marcilene Miguel acabou de entrar. Você acabou de citar a Marcilene aí, né? Na passagem, né? Também trabalhei com ela, a minha entrada na Cadan também teve muita ajuda da Marcilene na época. Grande abraço, Marcilene, pra vocês aí. Acho que eles estão lá em Sara, se não me engano. Lá pro sul desse lá perto de Criciúma, acho que eles estão lá. Criciúma, pra aqueles lados, mano. Quanta história bacana, Jair. Muito legal, né? A gente começa aqui achando que não vai lembrar de nada, mas acaba que uma coisa puxa a outra, né? Sim, mas isso é muita passagem bacana. Você estava falando, eu estava lembrando de alguns agora eu esqueci o que eu ia te falar. Mas era falando do tempo da Tupper e da Planor, né? Daí teve... Você falou que chegou a morar lá no vestiário? No ânus do Alberto, embaixo da arquibancada. Quanto tempo durou isso aí? Olha, eu fiquei quase um ano lá, mas que nem eu disse, a metade do tempo machucado. Porque eu tinha uma torção de tornozelo lá, né? Mas aí mesmo fora ali eu conseguia visualizar o que os caras faziam lá, que, nossa, eu lembro até hoje até contei uma passagem ali quando o Japa estava aqui contigo. Verdade, quiser falar aí pra eu contei gente, dessa passagem ali que, ó. Você descreveu para não, fala você aí. Que o Ricardo, cara, ele na ala, ele levava a bola ali na linha e muito rápido ele passava e, né, muita habilidade, muita velocidade. E num treino lá, eu marcando ele, acho que ele passou 3 vezes por mim, assim, como se não tivesse ninguém, né? Passou. Aí na quarta vez ele olhou pra mim e falou assim, até quando você vai deixar eu passar?
Até quando você vai te passar? Aí na outra vez que ele foi tentar, a bola foi, mas eu peguei com a unha, eu rasguei o peito dele e meio que joguei ele fora da quadra. Eu pensei, pronto, né? Agora ele vai, agora eu tô morto, vamos né? pro soco agora. Agora, o que ele fez? Ele chegou perto de mim e falou assim, até que enfim, né? Tomou uma atitude, né? Legal. Então, tipo assim, ele fez aquilo pra despertar em mim, mas o Japa era o Japa, pra mim era o cara, né? Como é que eu ia, tipo assim, num treino eu ia, né, Dá uma fazer algo, tipo assim, que podia machucar ele, sei lá, né? Mas ele conseguiu provocar em mim uma coisa que eu tinha, mas com ele eu não tinha coragem de fazer, né? Que era aquela pegada, aquela coisa, né? E aquilo que nós estamos falando, Jair, não é assim nem a ponto de ser maldoso, mas se você tentar entender o raciocínio do Japa, qual que é? Ele precisa que aumente a dificuldade no treino, até tem um dizer, né, umas frases prontas, né? Você precisa suar no treino para não sangrar no jogo, né? Sim. Então, quanto mais o jogo se aproximar o treino se aproximar do jogo, as situações, melhor você vai estar preparado, né? Então, era isso que depois, como eu falei, eu senti isso muito tarde, né? Então, os treinos, quando a gente via assim, um treino, né, a importância de um técnico, a importância de fundamentos, a importância dessas leituras de jogo, de jogada ensaiada, vai em torno disso, mas também da questão de comportamento, né? Como eu falei, tem jogador que o cara é muito bom, mas chega, às vezes o psicológico dele atrapalha, numa final o cara amarelar, por exemplo, né? E isso, cara, como é que você quebra isso, né? E o Japa, eu entendo que era uma forma de ter... Quer dizer, não precisava muito pouco para você, mas para ele poder elevar o treino num outro patamar, né? E como eu comentei ali no começo, ali, né? Tipo assim, quando o pessoal falava que quando eu entrava em quadra, transformava, né? Uhum. Aqui, virava outra pessoa, né? Sangue na veia, né? Uhum. Então, mas com o Ricardo, né? Como para mim, ele chegou ali com status merecido de craque, né? E de referência do time, né? E eu, um guri aqui de Rio Negrinho, né? Que fui descoberto pelo pessoal da Tupper lá em Campo Alegre, num torneio lá, que lá em Campo Alegre tinha muitos torneios, todo mês tinha 2 torneios de futsal. E eu jogando lá por um time de Campo Alegre, o Mackenzie, me destacava bastante, era artilheiro, fazia muitos gols. E dali me levaram, foi onde o seu Garcia me viu, o Gibito me viram lá e me levaram para São Bento. Mas eu, um guri daqui, chegar lá e dar no meio do Ricardo, que é o cara do time, jamais, né? Uhum. Mas ele como grande jogador, como grande inspirador que ele despertou, pô, o guri é bom, mas tá devagar. Não, Precisar. vai que no jogo eu preciso dele, ele vai deixar o cara passar, Sim. né? E ele fez aquilo para botar na minha cabeça. Não interessa quem seja, né? Você tem que ter o respeito, mas dentro de campo a coisa tem que... Precisa ir um tom acima, Exatamente. né? E quando você falou dele, agora eu lembrei. Lembrei quando você estava falando do Jefferson e dele, foram os únicos 2 jogadores que eu vi que conseguiam ser os maestros dentro de quadra, né? E ao mesmo tempo tendo esse respeito, porque que nem você falou lá em Rio do Sul, né? Você teve que sair da quadra para poder dar as coordenadas para a galera, né? E o Japa e o Jefferson, eu lembro que nas campanhas de Mafra de São Bento, que nós fomos para Timbó, né? Que daí também para mim foi uma passagem muito bacana a tua participação regional, Timbó, né? no regional, né? Foi onde que a gente viu essa questão dos caras atuarem. Eu digo assim, a expressão é maestro mesmo. O cara coordena, tá dentro e consegue administrar fora e sem perder aquele pique assim, pô, de dar o exemplo, né? Sim. Que a parte ruim quando você quer coordenar os times de dentro de quadra é isso, que às vezes você vai lá, cobra do cara, mas você erra, o cara cai todo mundo no teu pelo, né? É difícil. E o Japa e o Jefferson tinham essa característica. É né? difícil, assim, quem aceita, às vezes, um jogador ficar falando, né? É difícil isso. No profissional a gente vê bastante, assim, o pessoal acata, né? O que, tipo assim, um determinado jogador fala para outro, mas no amador não é fácil, assim, às vezes você começar a falar, o cara vai dizer, pô, mas esse cara tá só mexendo o saco, Sim. né? Só que a pessoa tem que ter consciência, você tem que ter consciência. Eu sempre digo, se estão te cobrando é porque sabe que você pode fazer melhor, render, né? Jair, toma uma aguinha aí, deixa eu dar mais uma pegada aqui que o Purga tá se passando agora. Aqui ele diz assim, ó, eu ensinei o Jajá a bater pênalti na Arizona. Não sei se é verdade isso. Essa passagem é engraçada.
A Marcelina está dizendo assim, entendo tudo, sempre acompanhei e até hoje eu e minha esposa somos apreciadores de futebol, esportes em geral. Abraço, amigos de coração. Abraço aí, Marcelina, Abraço, tudo bom para Marcelene. vocês aí. Leandro, o Diego Bueno entrou aí, o Diego Rei da Resenha, Leandro Miguel Buxinger, lá da Volta Grande também. Marcelino tá dizendo, todo é o cara, adorava ver esse cara jogar, um show à parte se transformava. Aí, outro ponto que eu lembrei aqui desse comentário teu, né, do sangue nas veias, aí é você e o Brizola. Por exemplo, o Brizola também jogava na sua berço, por exemplo, mas parecia que eu era o pior dos inimigos dele na quadra. Era Aham. muito difícil jogar com ele, rei da malandragem e tal. Mas como eu falei, depois assim o pessoal confunde, o cara, por exemplo, mais um tempo pra frente, Sanderley, Cabrito, Brizola, Didão, são os caras que assim, eles não afinam. Então você tem que ter o quê? Você também tem que se impor, né? Certeza. Então não é. É claro, como você falou, depois, enquanto a gente é mais novo, a gente às vezes se, né, excede um pouco, porque não tem. É, É um a, jogo de emoções, né? a verdade é que, tipo assim, que cada um tem uma característica, né? Lógico que às vezes tem jogadores que são características parecidas, mas cada um tem um jeito de entender o jogo, de jogar, mas uma coisa que eu acho que sempre tem que ter é personalidade. Sim. Personalidade, né? Personalidade porque é, se você não tiver confiança em você, você é um cara morto no jogo, né? Não, não dá, né? Né? E como eu falei, o futebol imita a vida em muitas coisas. Ger, nós estamos aí, nós precisamos encerrar daqui a pouquinho, tá? Então já vamos caminhar pro final, acho que mais uns 10 minutinhos aí pra gente fechar, tá? E como eu disse, é muita história, não tem como resumir uma vida aqui em uma hora, né? E aí a gente infelizmente teve alguns problemas aí, mas eu acho que deu pro pessoal curtir nessa última hora. Então é o seguinte, queria pedir para você lembrar alguma passagem do futebol de campo e essa passagem de Timbola também para você. O que representou a saída lá para Timbó, estadual, com o Cruzeiro em 98. Se você puder só falar desses três assuntos assim bem rapidão, para o pessoal conhecer um pouquinho, porque daí daqui a pouco a gente precisa terminar. Sim, sim. Vai lá, pode começar para o futebol de campo, com o Timbó e a campanha do Cruzeiro em 98. Pra É, mim, futebol de campo que eu tenho de lembrança. Joguei nos três grandes de Rio Negrinho, né? Tive o prazer de comecei no Continental, daí fui para o Ipiranga, joguei no Ipiranga, fomos tricampeões do Integração, fomos bicampeões municipais. Aí voltei para o Continental para ser tricampeão da Integração lá também, para ser campeão municipal. Aí joguei uma temporada no Vila Nova. O Vila Nova nunca tinha chegado numa final até então, né? Nunca tinha chegado numa final até então. E daí no Zusa, lá, o Ismael montaram um grande time e chegamos na final do Campeonato de Integração, né? assim, Infelizmente perdemos essa final, perdemos para o Bandeirantes, que era uma grande equipe também, né? era bom. Jogamos em casa a final ali, empatamos em São Bento e perdemos em casa. Tinha os meus amigos lá de Rio de São Francisco, lá, o Marquinho, o Marco Aurélio Costa e Silva, meu amigão, o Juninho, o Zusa, que era um centroavante fantástico. Ali de São Bento, o Alexandre Vigers, o falecido Binho, que era nosso amigo também, que jogou por Rio Negrinho também. Não sei se você recorda do Binho, não? Acho que lembro. Então, uma grande equipe, perdemos, mas foi uma experiência fantástica. Não é qualquer um que veste a 10 do Vila Nova e eu tive o prazer, né, de vencer. Aí fui pro Bandeirantes, joguei no Bandeirantes também, disputando o estadual de amador, fui campeão em São Bento, fomos bem no estadual de amador. Jogamos com a América lá em Joinville um dia à noite e ganhamos de 4-1 lá dentro. Não era fácil fazer isso. Joguei no time também ali do meu amigo Celso Batista, na Batista Veículos. Batista Veículos, né? Fomos bicampeões municipais em São Bento. Fui campeão municipal em Campo Alegre, de campo. Então, tipo assim, na região aí a gente teve muita passagem boa, né? Ali de Timbó, que eu lembro que também para mim foi uma frustração grande, porque eu tava com uma contusão na panturrilha, acho que foi, ou no tornozelo, não lembro agora. E no começo do torneio eu já tive que ficar fora, porque, não sei se você lembra disso. Lembro. Na primeira partida, acho que a gente fez lá, não lembro agora contra quem foi. Nós tivemos, acho que Pissarras pela frente, nós tivemos. Depois, mais à frente, eu lembro de ter o embate com o Pomerode.
com o Jaraguá, que também foi o jogo que você jogou machucado e jogou pra mim bem pra caramba, né, também. E também o jogo contra as Curra, que daí foi fatídico, né, que nós podia ter Sim, levado o Rio Negrinha podia ter pela ido para os primeira Jogos vez para os Abertos, Jogos né? Abertos, né. Não foi dessa vez que aconteceu, mas foi uma experiência fantástica, né? Legal. Porque você participar de um regional para ir para os Jogos Abertos, que é a maior competição, Seleção do né? estado, né. Amadora do estado, aí, e a gente quase foi, né? Lembro que teve uma passagem lá que eu acho que eu consegui dar um passo para ti, tu fez É, um é, golaço de voleio, lembra? não, na verdade não foi, não chegou a fazer o gol ali, mas eu lembro que pra mim daí como você tava, né, muito mais debilitado, né, tipo, eu fazia a gente correr, mas aí nesse eu lembro que eu não era, naquela época eu tava ajudando mais na marcação e dar os passes pro Japa poder fazer, daí tinha eu, você e o Everaldo também ali, o Marcelo, né, também, mas eu lembro que nesse dia eu me soltei mais, porque daí o jogo a gente, puxa, o que viesse contra o Jaraguá era lucro, né, na Sim, verdade, né? Então eu já estava um pouco mais solto e mais confiante, mas eu, quando digo, mais pro final da competição. E daí você me deu um passe, eu consegui executar um vôlei que em outros tempos, como eu falei, por isso que eu digo, o Japa despertou em mim assim a necessidade de ver, pô, cara, acredita naquilo que você faz, tem ousadia de fazer as coisas, porque né, você tem que ter, como eu falei, tem que ter atitude dentro de quadra, e, certeza. né? E E, foi essa, muito bacana essa passagem para mim também. e esse estadual ali da primeira divisão que a gente participou, né, com o Cruzeiro, né? Uma experiência fantástica também, né? Lembro que no dia antes da primeira partida que a gente ia jogar contra a Piúna, acho, se não me engano, Ah, pior na estreia. no Briscão, fomos na rádio, tudo, eu e o Japa para convocar a galera, né? Fomos lá para chamar e o ginásio lotou, né? Voltou. O ginásio lotou, mas e só que no jogo o time meio que deu um branco, né? Deu um branco e não deu nada certo e a gente acabou perdendo e daí lembro das viagens que a gente fazia com os ônibus da Na prefeitura, prefeitura, né? viagens longas, saía meio-dia de Rio Negrinho para chegar às 7 da noite lá em Pinhalzinho. Muito legal. E a É, Maristela Ropelato também deu uma passadinha por aqui. hoje em dia, aquele tempo dava para jogar, né? Hoje em dia não tem Não como dá, mais, né? né? Tem a Né? regra, né? Hoje em dia é regra, né? Caneleira, sem caneleira não joga, né? Verdade. Mas ó, Timbó foi muito legal, né? Pra mim foi, como eu falei, Timbó, Municipal contigo foi, né? Pô, ter tido o prazer de poder jogar contigo foi muito legal, né? Pena que né, não deu, como eu falei, não criou essa onda, né? Mas de continuidade, né? Que é muito. Hoje a gente vê os investimentos. Como eu falei, a partir dali que eu comecei a ver um pouquinho mais o lado da gestão, né? Se olhar o que pesava nas costas de um dirigente para você poder encaixar um time numa competição no nível estadual, trabalhando com um atleta amador que tem que trabalhar na segunda-feira e então realmente era um desafio enorme, né? Mas, como eu falei, ficou boas lembranças aí, como eu disse, né? Pena que a gente não conseguiu dar uma mais consistência. Jair, estamos chegando na reta final aqui, tá? Quero, como eu falei, vamos, pelo menos nós vamos lembrar de alguma outra passagem, mas a gente vai marcar aí alguma outra bate-bola com a galera aí, né? De repente reunir teus irmãos, reunir o Gildo, reunir alguém ali pra gente trazer umas histórias ali do morro, né, e tal. Sim, Temos umas passagens bacanas dos veteranos que a gente nem contou, que pra mim sim, sim. também, ali Teve, no né? primeiro título que eu tive com o MEC ali no veterano, também foi muito bacana ali, me senti muito à vontade ali. Então tem muita história bacana aí pra gente contar ainda, né? Mas, como eu falei, a gente precisa encerrar, já estamos aí com quase E uma hora, quase o 2 horas principal aí. que eu quero deixar aqui dizer é agradecer a você, Joel, agradecer pelo que você está fazendo aí, é, tentando resgatar aí a história e tal aí. Tem muita gente aí boa aí que merece, é, merece uma lembrança, né? Aham. Fico muito feliz mesmo de você ter lembrado de mim e agradecer a galera aí que participou aí pelos comentários. Deus abençoe todo mundo, né? Que Deus abençoe todos aí e, e é de coração mesmo, galera, que eu digo isso porque é, como eu falei no começo, o que fica, na verdade, são as amizades, né? Porque o futebol passa para todo mundo, né? Infelizmente, passa para todo mundo. E quanto mais a gente puder deixar amigos, isso que eu acho que é o mais importante. Que é o que vale no esporte, né? Na vida, né? Na No vida, né, esporte e na também, vida, né? né? Beleza. Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do bate-papo, tá?
como falei, nós estamos aí, só para relembrar um pouquinho, para quem está terminando aqui com a gente, a proposta é montar um canal no YouTube, tá? Nós estamos fazendo a transmissão hoje pelo Facebook, mas o YouTube permite a mesma interação, só que por problemas técnicos eu ainda não estou conseguindo fazer por lá, mas eu quero convidar vocês, esse vídeo aqui eu vou deixar inteiro ele gravado lá no YouTube, vou colocar lá, para que a gente possa localizar mais fácil. O nome é Nostalgia do Futsal. O que a gente vai lembrar? Lembrar os craques aí da década de 80, 90 e em diante. E também, claro, logo, muito em breve, também quero estar acompanhando as competições que estão rolando. A semana que vem já tem decisões aí da Taça Ouro, Prata e Bronze, que a Fundação fez mais uma competição que até então é inédita aqui para o Rio Negrinho. O Maneco lá tá, o Maneco tá fazendo precisamos trabalho conversar legal, com ele também, né? Acho que né? tá bem bacana, né? Não só no futsal, mas em várias modalidades também, enaltecer isso, né? E também tá conversando com a galera mais nova agora para ver o que o pessoal tá sentindo. Mas, como eu disse, eu acho que eu senti uma necessidade de poder trabalhar, trazer histórias como essa do Jair. Fica um pouquinho mais extenso aqui o conteúdo na internet, mas eu acho que vale a pena, né? Acho que é interessante a gente trazer essas e outras, e depois a gente vai melhorando o formato aí com o tempo. A gente precisa começar de algum lugar e a gente vai melhorando o formato para levar uma programação bacana. Como eu falei para o Jair aqui, já prometo para vocês, à medida que ganhar consistência o canal aqui, a gente vai trazer algumas promoções bacanas aí para vocês poderem aproveitar, mas a gente precisa encorpar trazendo primeiro conteúdo de qualidade, como o bate-papo com o Jair agora e como todos os outros que a gente já trouxe, e na medida do possível a gente vai melhorando para que vocês também possam interagir com a gente aqui no YouTube, reservando, né, preservando a história do nosso esporte local aqui, tá certo? Proposta boa, né, Jair? Opa, excelente proposta. Legal. Parabéns mesmo, Gelson. Então, vamos convidar vocês para curtir aqui no Facebook, mas também se inscrever lá no canal, no meu canal. Também, se inscreve lá, que eu já me inscrevi. Legal. Curtir, compartilhar os vídeos e comenta também, se nós precisar fazer alguma coisa diferente do que a gente está fazendo agora, a gente vai melhorando devagarzinho para poder levar para quem tiver inscrito no canal, poder ter alguma atração no final de semana e poder contar uma resenha bacana. Precisamos fazer uma com cerveja e tal, que nem diz o Ale Oliveira lá, né? Eu gosto muito do Ale Oliveira, né? Molhando as palavras fica melhor, sim. Né? Mas fazer uma, porque eu até falei, convidei o Boquinha, eu vou pegar o Japa e tal, mas e com você eu acho que a gente vai ter que fazer num bar, né? Porque para ficar mais legal, né? Trazer um... Com o Boquinha? Com o Boquinha lá e com a turma. Então eu acho que de repente a gente vai trocar a água aqui pela cerveja logo. Vai ser o canal daqui a pouco. Jair, quero agradecer você, quero agradecer a todos que participaram aqui com a gente, com os comentários, tá? A gente vai estar acompanhando depois os comentários de vocês também lá. Então, muito obrigado aí pela participação de vocês aqui. Eu acho que foi uma simples homenagem aqui pro Jair, pela história de vida, história esportiva dele, que é muito bacana. E agradecer cada um de vocês que nos acompanharam, que deram uma passadinha aqui na live, pelo prestígio aí da audiência de vocês, tá ok? Então nós vamos encerrar por aqui. Vejo vocês aí no próximo vídeo. Jair, quiser dar mais uma última mensagem para os amigos, fica à vontade. Só agradecer mesmo, só agradecer, Joel. Só agradecer você, agradecer o pessoal aí pelo carinho que demonstrou comigo aí, né? E eu acho que gratidão é a palavra. Gratidão a gente tem que ter sempre, né? E o que fica, na verdade, é os agradecimentos. Legal. A passagem foi... achei que ia ser curta, já digo, mas agora até a gente queria que continuasse, tivesse mais tempo, né? Que bom, né? É que o Boquinha é muito falador, o Boquinha, a turma lá, os caras, na ânsia de querer falar, eu montei 2 canais, né, para poder matar a vontade de falar, né? Mas você vê que, né, realmente tem muita história bacana, a gente acaba deixando um monte. E o legal é a interação da galera, né? Isso, tipo assim, que faz a gente lembrar de algumas coisas, né, que estava esquecida aí na memória e que não tem preço mesmo o que a galera aí demonstrou comigo de carinho aí, Gelson. Legal. Então fazer um último recorte dos comentários aqui. O Gilson Maia está dizendo assim, fala Gelson, show de bola o papo, obrigado Gilson. Trabalhei com o Gilson na Cadan lá. Deixa eu ver quem mais, a Marcilene está dizendo assim, parabéns amigos, isso que vocês estão fazendo, revivendo o esporte Rio Negrinho, resgatar as estrelas, lindo demais, amei. Valeu, obrigado, você vê o pessoal tá lá em Criciúma curtindo a gente, essa é a possibilidade da internet, né? Mandar um abraço para a Marcilene. Então, a Zélia Oliveira, o Diego Bueno também está dizendo assim, tem que chamar os pedaladas para resenha. Vamos chamar, com certeza. O Gilson está dizendo assim, grande Jair, nosso amigão. O Aloysio está falando assim, Gelson, é muito legal relembrar boas histórias de futebol,
Obrigado a vocês por estar, né, acompanhando a gente sabe que é difícil você ficar tanto tempo acompanhando. O Gabriel disse, ó, também já me inscrevi. Gabriel, compartilha lá com os amigos, beleza? Então logo logo a gente vai fazer valer a participação do pessoal no canal e com brindes aí na parte esportiva. Logo logo a gente vai estar estruturando isso aí. Ó, mesmo de longe não deixamos de apreciar as coisas boas de minha cidade e Deus, amigos, sucesso, abraço, amigos de coração. Muito obrigado, Marcelene. Legal, Tota, grande abraço, Beto Biriva. E Gustavo Chireira acabou de entrar e o Juba Mazei que acabou de entrar, mas nós já estamos terminando. Nós precisamos encerrar. Prometo para vocês que eu vou trazer o Jair aí num outro formato, fazendo uma mesa redonda aí com gelo, que nem diz o Ale Oliveira, tomando uma gelada, gelo via oral, né, e tal. Vou roubar as expressões do Ale Oliveira aí, pra gente ter mais bate-papo bacana como esse aqui. Jair? Beleza, já sou. Obrigadão, velho. Valeu, galera. Tchau pra vocês. Um abraço, galera. Até a Tudo próxima. bom.